Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Muito obrigada, Rosário, em primeiro lugar, pelo convite para estar hoje aqui. E o que é que será capital neste momento? Penso que na situação atual que estamos a viver na Europa, no mundo e em particular também em Portugal, aquilo que será capital para nós nesta fase será garantirmos estabilidade e previsibilidade para que todos nós, todos os agentes económicos, quer as pessoas na sua vida normal de trabalho e nas decisões de consumo que fazem, quer as empresas nas decisões de investimento que estão a tomar, tenham previsibilidade e capacidade de manter a nossa economia a funcionar com normalidade e garantindo aquelas que são as taxas de crescimento que nós consideramos adequadas, conseguindo simultaneamente manter a trajetória de redução e de convergência da inflação para os valores que são o target de médio prazo que o Banco Central Europeu e nós também, Banco de Portugal, dentro do Eurosistema, tentamos atingir e é essa trajetória que temos de conseguir que para a qual todos temos de contribuir, não é? É uma trajetória que aponta para uma inflação próxima dos 2% e esta semana decorreu em Portugal a reunião do BCE, onde esteve. A Presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou que as taxas diretores do BCE vão subir novamente em julho, 0,25 pontos percentuais, precisamente com o objetivo de recolocar a taxa de inflação abaixo dos atuais 6%, mais ou menos. Percebi por aquilo que nos acabou de dizer que concorda com esta opção. Aquilo que eu acabei de dizer e aquilo com que concordo, de facto, é que no médio prazo temos os bancos centrais como nosso mandato de garantir, de facto, a estabilidade de preço e, portanto, atingirmos no médio prazo essa tal taxa de inflação que ronde os 2%. Isto não quer dizer que tenhamos de sistematicamente estar a subir taxas de juro para garantirmos que esse trajeto da inflação seja atingido. Portanto, a Sra. Lagarde, aquilo que nos disse foi que, tendo em conta os dados de que dispunha até muito recentemente, a evolução recente da inflação também, para ela não seria ainda suficiente a descida que teve, ainda não tinha sinais suficientes para estar convencida de que não precisaria de uma nova subida de 25 pontos base na reunião de julho do BCE. E que, portanto, acha que é altamente provável, foi o que ela disse, também não há uma garantia, porque senão as reuniões não se tinham. As reuniões são tidas para se analisarem todos os novos dados que chegam, toda a nova informação que chega até essas reuniões e então são tomadas as decisões. E, portanto, aquilo que a Sra. Lagarde nos transmitiu foi que, na sua opinião, está muito inclinada neste momento, com a informação que tem, para fazer essa alteração. E a vossa análise também corresponde à análise da Christine Lagarde? A nossa análise no Banco de Portugal, enfim, e é bom que se diga que no nosso mandato é o governador do Banco de Portugal que tem a total liberdade de tomar as decisões e de dar a sua opinião, de emitir a sua opinião em tudo aquilo que diz respeito à política monetária, não é? A minha opinião pessoal e a análise que temos feito em conjunto no Banco de Portugal indica-nos o quê? Indica-nos que, de facto, num espaço de menos de um ano, porque foi só em julho de 2022 que começaram a subir as taxas de juro, que houve a tal inversão na política monetária, nós, num espaço de menos de um ano, já subimos 4%, não é? 400 pontos base as taxas de juro. Isto tem feito com que, de facto, a inflação tenha vindo a descer. Ainda não estamos nos tais 2%, mas a inflação já foi acima de 10%. Em Portugal já ronda mais os 5%, esperamos nós, do que outra coisa. E, portanto, tem havido uma progressão. As dúvidas que muitas vezes nós temos, ou a interpretação que vamos tendo diferente, tem a ver com o lag ou o desfazamento de tempo entre as medidas de subida de taxa de juros e depois o impacto que elas vão tendo na economia. Isto leva algum tempo até que até que a política monetária, não é, seja transmitida a todas as áreas da economia. E, portanto, às vezes temos algumas discordâncias quanto a se já foi dada a dose suficiente de subidas de taxa de juros ou não, se é necessário fazer-se mais uma subida de taxa de juros ou não, etc. E, portanto, isto vamos de facto analisar. A conclusão a que temos chegado é que de facto isto deve ser, reunião a reunião, que vamos tomando medidas, não é?
sem criar qualquer tipo de alarmismos, não é? E estando confiantes na forma como a política monetária leva algum tempo, mas está a ser transmitida à economia e vamos tendo alguns bons resultados e, portanto, neste momento temos conseguido, no conjunto das economias, e isto não são só os bancos centrais, é depois todos os agentes económicos que, observando as novas medidas, se vão adaptando, temos conseguido, de facto, ter alguma descida da inflação, ainda está acima do target, mas estamos há um ano nesta campanha. Portanto, faz sentido para vocês uma nova subida em julho, dos 25 pontos percentuais? Para lhe ser sincera, não sei se seria necessário fazer-se uma nova subida de 25 pontos base neste momento, se não se poderia então ter pausar mais cedo, esperar para ver os impactos durante mais algum tempo. Na verdade, uma vez que na última reunião, no final da reunião, já foi anunciada com elevada probabilidade esta subida de 25 pontos base em julho, neste momento acho que ninguém ficará surpreendido com a subida dos 25 pontos base. Portanto, psicologicamente, acho que já estamos todos preparados para essa subida. Os próprios analistas financeiros e quem transaciona no mercado já incorporou nas suas análises e nas taxas Euribor, etc., já está incorporada esta expectativa de subida de 25 pontos base agora. Portanto... Sendo essa subida de julho já tão certa, e setembro, por exemplo? Não é completamente certa, não é? Há apenas esta indicação de que se não houver nenhuma grande surpresa nos dados, teremos mais esta subida. Setembro é, de facto, ainda uma incógnita, não foi tomada qualquer decisão quanto àquilo que acontecerá. Se fosse o Banco de durante Portugal a tomar a decisão, o Banco de Portugal faria uma pausa? também tomaria essa decisão em setembro, não é? Portanto, é exatamente isso que, desse ponto de vista, estamos todos de acordo, creio eu, em que não vale a pena precipitar e criar qualquer tipo de dúvida ou incerteza no mercado, porque, de facto, estamos todos a acompanhar o progresso da taxa de inflação, das taxas de emprego, do crescimento de emprego, taxas de desemprego, etc., perspectivas de crescimento da economia. Eu só fico com uma dúvida, porque o Governador do Banco de Portugal fala precisamente nessa subida em setembro e em novembro, considera que efetivamente elas deverão continuar a aumentar nesses dois períodos, com base no mercado de futuros. O mercado de futuros é muito volátil. Não. O senhor Governador não falou em subidas em setembro e novembro das taxas de juro do Banco Diretoras do Banco Central Europeu. Aquilo que o senhor Governador mencionou na entrevista que deu recentemente foi que as taxas de mercado neste momento, as Euribors, que são aquelas que servem de indexantes muito do crédito que é concedido a particulares, por exemplo, essas taxas neste momento, quando observamos as taxas que neste momento estão no mercado, e, no fundo, temos uma espécie de umas curvas que nos mostram a expectativa de mercado de evolução das taxas de juro. Euribor, exatamente. Exato. E isso é que nos dá a perspectiva de mercado, de quem está no mercado, de que estão à espera de atingir este pico em setembro para as taxas de longo prazo e em novembro para as taxas de 3 e 6 meses. Mas ainda Quando eu disse assim... longo prazo, queria dizer a 12 meses. E, portanto, mas isto não quer dizer, isto não é o Banco Central Europeu a anunciar de todo que vai subir ou descer as suas taxas diretoras. Tem a ver com as Euribor, isto sim. tem a ver com a forma como analistas e o mercado em geral e quem transaciona vai reagindo, vai tendo a sua opinião. Estas taxas são formadas com base em probabilidades de... Sim. Portanto, tem grande probabilidade de falhar, porque realmente este mercado de futuros é muito volátil, não é? Há mercados mais voláteis, não é? As taxas Euribor têm sido bastante previsível, no fundo, esta evolução de taxas ultimamente. Portanto, não tem havido assim uma alteração tão grande nessa evolução. Talvez mais interessante seja dizer, quanto a essa matéria, que quando olhamos para essa estrutura de taxas de juro, não é? Há já uma expectativa de descida depois desse período, ou seja, que durante este ano 2023 seria atingido o pico dessas taxas e que o mercado, de facto, espera que mais tarde comece um processo gradual de descida de taxas de juros. Mas temos de ser muito cautelosos nesta análise, não estarmos a anunciar nem subidas nem descidas de taxas que não estão de todo decididas neste momento. O que é importante, creio eu, é focarmos na nossa atividade, em olharmos bem para as nossas fontes de rendimento e para as decisões de investimento e de consumo que estamos a fazer e sermos razoáveis nessa análise. Ou seja, quem está nas empresas a tomar decisões tem de ter capacidade de olhar para a forma como os mercados estão a funcionar, perceberem que é importante manter a atividade económica a funcionar de forma normal,
terem atenção que as subidas de determinadas matérias-primas e do preço da energia, etc., que teve lugar no ano passado, já foi praticamente toda revertida, se não totalmente revertida na maior parte destas matérias-primas e que, portanto, já não existe essa justificação do lado da oferta, nos custos de base da esmagadora maioria das empresas, que justifiquem uma continuada subida de preços e das margens. Portanto, é na ação de todos nós, é no resultado da ação de todos nós. Ou seja, o que nos está a dizer é que decidida... os agentes económicos não estão a refletir ainda nos preços dos bens ao consumidor o impacto que já está a ter a descida da energia nos mercados. Eu não estou a dizer que não foi totalmente revertido esse impacto. Em alguns casos, sim, mas certamente teremos ainda margem para virmos a ter mais reversão de alguma tendência para subida de preços em alguns setores de atividade. E, portanto, há que... E isto é quase um desígnio comum para todos nós, não é? Porque, naturalmente, quando eu estou numa empresa e estou a tomar decisões de investimento, preocupada com os resultados da empresa, naturalmente, individualmente, eu fazer uma subida do meu preço, se tiver uma boa posição competitiva no mercado, traz-me um benefício imediato, porque consigo aumentar as minhas receitas, os meus resultados. Da mesma forma que um trabalhador de uma empresa, quando vê os seus salários aumentar naquele momento, tem um benefício imediato. Mas se todos seguirmos esta lógica, de facto, ao mesmo tempo, coletivamente o que estamos a fazer é prolongar um processo de inflação e estimular taxas de juros mais altas no futuro. E, portanto, todos temos de ser responsáveis e eu acho que essa responsabilidade está a ser tida em conta. Mas e, podem portanto, ir um pouco mais longe. Há uma desaceleração no processo de inflação e o que é importante garantirmos é que, de facto, as pessoas percebem isto, compreendem que tem havido algum cuidado de proteção, de alguma forma, ao rendimento disponível das famílias. E já vamos falar sobre isso, mas essa Isso. desaceleração da inflação, acabou de referir o mercado da energia. Às vezes ficamos um pouco com a ideia de que até mais do que a subida das taxas de juro, o que está a acontecer nos mercados de energia está a ter mais impacto na descida da inflação do que propriamente a subida das taxas de juro. Ora bem, tudo está interrelacionado, não é? As nossas economias não funcionam de forma estanque, os mercados financeiros, a banca, o setor energético, as empresas, as indústrias de transformadoras, etc., tudo está interrelacionado. Claramente, se calhar, o choque principal que nos trouxe a inflação no final de 2021 e depois arrastando-se durante o ano 2022 e ainda agora com estes resquícios de inflação que estamos a sentir em 2023, claramente um dos elementos importantes para termos tido este processo de inflação foi um choque, digamos assim, também nos mercados na energia. Foi desde o lado da oferta, tivemos aqui uma perturbação importante no mercado. O desencadear do aumento das exatamente, que levou tudo isso, exato, sem dúvida, não é? Por outro lado, isto, enquanto esse processo acontece, têm também de ser tomadas medidas do ponto de vista dos bancos centrais, não é? A política monetária tem de ser ajustada para garantir que não se prolonga esse processo e para se dar um sinal claro aos agentes de mercado de que o nosso dinheiro tem muito valor e as poupanças que as pessoas fazem são muitíssimo importantes e que não as podemos deixar perder valor em termos reais com um processo inflacionista que destrói, de facto, o valor da poupança das pessoas. Portanto, então, se tivesse que dizer qual é que é o contributo? O contributo é conjunto, não é? Portanto, vai-se aplicando, vão-se aplicando 50-50? as alterações de política monetária. Não consigo dar-lhe números para esse mix, não vou cair na esparrela de lhe dar aqui essa combinação, não é? É um conjunto, portanto, esses efeitos já estão a ser, foram corrigidos e agora é uma questão de, no setor empresarial todo, termos cuidado na forma como houve um aproveitamento ou não deste efeito do custo das subidas, por exemplo, da energia. Mas houve um momento em que isto aconteceu. Houve ganância por parte das empresas? Não. Há muitas vezes agora, não é? Olhamos para relatórios de determinadas entidades, não é? Para a OCDE, por exemplo, fala-se em greedflation, não é? Inflação com base em ganância, etc. Eu creio que não foi um processo que não terá sido, não é, deliberado por parte da generalidade das empresas terem um aproveitamento especial de uma situação inflacionista. Acho que há um momento em que há dúvidas quanto
em que de facto houve um aumento dos custos e depois dúvidas quanto ao prolongamento no tempo desses preços altos em determinadas... Prudência demasiada. Houve prudência e, ao mesmo tempo, acaba por haver ali um efeito que tem algum aproveitamento da situação. É normal, mas isto tem um limite e acho que está mais que identificado quais foram os setores em que as margens mais aumentaram, etc. E agora é da responsabilidade de todos contribuirmos para sermos mais contidos mas nessa esse limite vem do facto das pessoas não consumirem tanto, não haver tantas vendas, porque veem o seu custo de vida muito agravado, não é? O Ministro das Finanças referia exatamente que já tinha apelado a Christine Lagarde sobre o impacto das subidas das taxas de juros nas famílias. Partilha destas preocupações do Ministro das Finanças? Ora bem, temos de distinguir aqui um pouco o papel que cada entidade tem na forma como olha para a evolução da economia e para a vida das pessoas. Certamente no Banco de Portugal não somos de todo insensíveis às condições de vida de uma determinada franja da nossa população que naturalmente está mais vulnerável a qualquer choque, a qualquer alteração da economia, a qualquer desaceleração, etc. De todo. E, portanto, temos até o cuidado de, em todos os estudos que fazemos, olharmos com muita atenção para não apenas os valores agregados da evolução das grandes variáveis macroeconómicas, mas também olharmos cuidadosamente para a distribuição entre os vários níveis de rendimento das famílias. Distribuímos normalmente por quintis de rendimento das famílias e olhamos em particular para as famílias com menor nível de rendimento para vermos de que forma estão a ser afetadas, por exemplo, pelo processo da inflação, pela evolução dos salários, etc. E, portanto, não podemos deixar, contudo, de ter em mente que é a nossa missão garantirmos duas coisas essenciais, não é? A estabilidade de preços. Porquê? Porque ela é importante também para o valor das poupanças das famílias e para a previsibilidade da vida das pessoas, das empresas e das pessoas, e, portanto, é muito importante que os bancos centrais não se desfoquem dessa função, dessa missão, isso é essencial, e, simultaneamente, também garantirmos que há estabilidade financeira na nossa economia, ou seja, que o sistema financeiro se consegue ajustar, consegue acomodar determinados riscos que vão surgindo, está suficientemente robusto, suficientemente forte para ir acomodando estes choques, alterações das taxas de juro, alterações de procura, de oferta, etc., e que consegue ir dando resposta a eventuais dificuldades que as famílias venham a enfrentar mais à frente, não é? Quando nós olhamos, de facto, para os números agregados do rendimento das famílias em Portugal, certamente há o impacto da inflação em 2022, mas também tivemos, de facto, um conjunto de medidas, que já não têm nada a ver com o Banco de Portugal, mas um conjunto de medidas de apoio específicas para tentarem compensar um pouco, para além da evolução dos salários, não é? Da subida de salários nominais, algumas medidas mais dirigidas a certo tipo de famílias para dar alguma compensação ou algum apoio muito, muito ali delimitado no tempo durante o período em que a inflação está, de facto, acima daquilo que foi a evolução de rendimento. Que o BCE agora critica. As medidas, aquilo que o BCE critica, creio eu, é olharmos um bocadinho mais para a frente, não é? É um pouco uma chamada de atenção para a necessidade de termos alguma coordenação, mesmo que ela seja informal, mas termos alguma coordenação entre política monetária, que os bancos centrais vão decidindo e implementando, e, simultaneamente, política orçamental, que os diferentes governos vão implementando. Mas isso também existe, esse diálogo existe também entre o Governo e o Banco de diálogo, Portugal, não existe? Existe esse diálogo, faz parte das atribuições do Banco de Portugal prestar aconselhamento ao Governo nas áreas em que se considera que o Governo solicita apoio especial, ou mesmo à Assembleia da República. Por exemplo, só em 2022, só o ano passado, o Banco de Portugal terá contribuído com mais de 40 pareceres, diria eu, sobre iniciativas legislativas do Governo, da Assembleia da República, e, portanto, este diálogo existe. Mas vocês concordaram com estas medidas que o Nós não concordámos nem discordámos, ou seja, creio que nessa matéria não é feita uma consulta ao Banco de Portugal sobre se o Governo deve, enfim, conduzir uma determinada medida específica em política orçamental ou não. Portanto, eu pessoalmente não acompanhei de todo esse diálogo ou não me pronunciei sobre isso.
o que é importante é, creio eu, olhar para a evolução global do rendimento das famílias e analisar pelos dados se, de facto, as famílias estão a conseguir fazer face à inflação e estão a ter rendimento suficiente para isso. Parece que não é suficiente, não é? Bem, os nossos dados, na verdade, não nos indicam exatamente isso. Ou seja, certamente há famílias mais vulneráveis que há sempre situações de pessoas que se olha para a média de um determinado grupo e há sempre uma exceção e há sempre alguém que está a atravessar um período mais difícil, não é? Mas aquilo que nós temos visto é o rendimento disponível, mesmo em termos reais, não terá caído para as famílias em 2022. Okay? Estes são os dados que nós temos. Pelo contrário, e é importante olharmos para isso. E um outro fator que também acompanhamos com muita atenção tem a ver com a evolução e as nossas previsões para a taxa de desemprego e também o crescimento do emprego em Portugal nestes últimos anos. Porque isso também é muitíssimo importante para aferirmos a capacidade que a economia e que as famílias portuguesas estão a ter de enfrentarem uma pressão financeira diferente, com subida de taxas de juro, como temos observado nos últimos tempos. Então fez bem o Governo em avançar com estas medidas. Estão a surtir efeito, não é? Vamos lá ver. Algum efeito tem no último boletim económico, agora do mês de junho, do Banco de Portugal, temos, aliás, até alguma análise de impacto económico, avaliação económica de algumas medidas que o Governo tem introduzido, olhando, de facto, para o impacto no rendimento das famílias. Portanto, algum impacto, de facto, teve. Não é? Tem havido alguma proteção desse ponto de vista. Do ponto de vista do BCE, e voltando um pouco àquilo que a senhora Lagarde terá dito está contra este a este medidas. respeito. Não. O BCE, aquilo que recomendou... Desde o início, que vem criticando isso. O BCE apresentou uma opinião bastante razoável nessa matéria, diria eu, dizendo que as medidas as medidas especiais de política orçamental que durante um determinado período se justificaram quando a inflação surgiu de repente e foi assim e houve essa novidade, essas medidas deveriam ser medidas específicas, muito dirigidas, não é? Naquele momento, targeted, com um alvo específico, timely, naquele momento exato, ok? E dirigidas a pessoas específicas. Então o que estamos a fazer não está contra aquilo que o BCE diz, é isso? O que temos feito até agora exato. Não está contra aquilo que o BCE diz. Aliás, quando olhamos também para a evolução das contas públicas em Portugal, para as nossas previsões para este ano, apenas 3 países na nossa área estarão dentro do equilíbrio orçamental e Portugal é um desses 3 países que não terá tido uma política particularmente expansionista em termos orçamentais nesta fase. Portanto... Sim, mas acha que, de certa forma, com este pedido do Ministro das Finanças, com esta preocupação dos políticos que agora surge relativamente ao BCE, que no fundo se estão a escudar com a política do BCE para, eventualmente, um futuro impacto na economia que não seja tão positivo? Ou seja, que de repente isto para o ano possa, enfim, ter uma evolução diferente economicamente? Bem, eu não consigo estar dentro da mente dos políticos, nem de quanto mais dos políticos em geral, mas para saber se calhar avaliar, exatamente. não é? Eu compreendo as preocupações que possam ter, eu compreendo a manifestação de preocupações por parte de um conjunto de primeiros-ministros e ministros das Finanças na Europa que acham que as subidas das taxas de juro já foram suficientes, não é? Que podem achar que, se calhar, é uma questão de esperarmos um pouco mais para termos todos os impactos refletidos na nossa economia e que subir mais taxas de juro pode trazer também um efeito mais recessivo que depois também não beneficia ninguém. Porque se em Portugal temos tido um desempenho, depois da pandemia, tivemos um desempenho com crescimento económico acima da área do euro e temos este ano uma previsão, fizemos até uma revisão da previsão em alta, agora em junho, para o crescimento económico em Portugal para este ano e para os 2 anos seguintes, claro que são previsões, não é? Com base naquilo que temos visto de evolução para a economia. Na área do euro estamos em recessão técnica no seu conjunto e, portanto, há aqui um efeito já mais recessivo em outras áreas na Europa e temos de ir acompanhando estes efeitos. Estas preocupações que foram expressas podem ter algum tipo de influência no processo de decisão? Acha que têm algum efeito? Tudo o que é
manifestação de desconforto, seja de quem for, que nos traga informação credível nova, novas formas de analisar, novos dados que alguém nos possa trazer, claro que obriga a pensar 2 vezes antes das decisões serem tomadas. Portanto, eu compreendo que os governos também apresentem as suas opiniões, é natural que o façam quando os decisores de política monetária vão tomar também as suas decisões, porque esse diálogo é tido e da mesma forma que os bancos centrais recomendam alguma contenção na condução da política orçamental por parte dos governos, se o fazem, não podem esperar que os governos também não tenham alguma opinião sobre aquilo que os bancos centrais estão a decidir. É um jogo de equilíbrios. Mas podemos vir a crescer menos para o ano, um bocadinho em consequência de tudo o que está a acontecer este ano? Vamos lá. Todas as projeções que nós fazemos são com base num dado cenário e com base num conjunto de pressupostos que, quando estabelecemos, consideramos os mais razoáveis, tendo em conta a informação do momento que recebemos, não é? E, portanto, esta é a nossa previsão no momento, é isto que nós achamos que é mais provável fazer e que só vai resultar, de facto, se não acontecer mais nenhum choque extraordinário e inesperado e se, simultaneamente, todos nós contribuirmos na direção certa para atingirmos aqueles objetivos. As empresas com alguma contenção na sua política de preços, não é? Tentando conter as suas margens, e os próprios trabalhadores, etc., olhando com calma para a evolução dos seus salários e para a forma como o rendimento evoluiu nestes últimos anos e fazendo aqui um compasso de espera para vermos se, de facto, conseguimos produzir, num espaço de tempo razoável, uma descida de inflação que convença todos na Europa do sucesso da forma como a política monetária está a ser transmitida à economia. Portanto, é um trabalho contínuo. Nas nossas projeções, isso acontece. Temos essa expectativa de que a economia se mantenha com aquele grau de robustez que nos possa levar a uma taxa de crescimento este ano à volta dos 2,7% e mantendo-se acima dos 2% até 2025, para este horizonte de 3 anos de previsão. Mas não tem um pouco receio do que possa acontecer agora em virtude dos próximos aumentos das taxas de juro, nomeadamente o impacto junto às famílias? Ou seja, não poderá haver aqui um efeito mais recessivo? Ora bem, eu não vou dizer receio, não é? Porque acho que faz parte das minhas funções. Estar preparada, tenho de estar preparada para lidar com agravamento de riscos eventuais, com situações de maior vulnerabilidade das nossas economias e, portanto, eu não diria que receio é a expressão que nós devemos aplicar a pessoas e instituições que têm responsabilidades, que têm de ser capazes de dar respostas a problemas que possam surgir. De outra forma, portanto, há uma questão de confiança. Isso vai acontecer? A situação vai agravar-se? Espero que não. O que se passa é que sempre que temos naturalmente subidas de taxa de juro e temos famílias com crédito que está indexada a estas taxas de juro, vamos ter algo. Nunca é agradável vermos as nossas prestações, não é? Quem tem prestações que tem de pagar, ver as prestações subirem, porque subiram as taxas de juro e, portanto, isto causa mais stress no rendimento das famílias. Meses, vai aumentar, não é? Pois. Vai aumentando. Muitas famílias são capazes de lidar com isso, ou porque tiveram também uma subida do seu rendimento que mais ou menos acompanha esta subida das taxas de juro e conseguem fazer face à nova prestação das casas, outras famílias terão seguramente mais dificuldades, não é? O que é que acontece? Nós, no próprio relatório de estabilidade financeira que publicámos em maio, até no início de maio, fizemos também uma análise da forma como as famílias portuguesas estão expostas a este risco e depois o próprio setor bancário, como é que está exposto ao risco de algumas famílias terem alguma dificuldade de cumprimento com as suas obrigações. O que é que nós verificamos? Existe, de facto, famílias com mais vulnerabilidades. Felizmente, contudo, não é? Dentro de uma situação que nunca gostamos de enfrentar, não é? É desagradável verificarmos estas dificuldades, mas, de facto, olhando para a distribuição de crédito às famílias em Portugal, e particularmente no crédito à habitação, o que acontece é que as famílias associadas àquele tal quintil de rendimento mais baixo, não é? Correspondem a menos de 10%, são cerca de 6% do crédito à habitação que temos em Portugal. Ou seja, as famílias mais vulneráveis, às quais temos de dar uma atenção especial,
não são, felizmente, tantas quantas... Não será porque não conseguem sequer aceder certamente ao crédito? Certamente é porque outras famílias não conseguem aceder a crédito e o Banco de Portugal aí também tem de estar muito atento e os governos têm de estar atentos, lá está, para verificarem as condições de vida das pessoas, o acesso à habitação, medidas específicas, eventualmente, como têm vindo a ser discutidas e até algumas decididas e implementadas, de apoio a famílias específicas que possam estar a ter mais dificuldade em enfrentar as subidas das taxas de juros nos seus empréstimos, não é? Verdade? Por outro lado, não podemos esquecer de onde é que partimos de há uns anos atrás e as dificuldades que tivemos no sistema financeiro, não exatamente por as famílias entrarem em cumprimento, mas que também precisamos de garantir para toda a nossa economia que o sistema financeiro nos traz estabilidade e que conseguimos ter boas respostas dos bancos quando algumas famílias possam entrar em situações de maior dificuldade. Essa preocupação também é muito grande. Estamos a ter boas respostas dos bancos às dificuldades das famílias? O que é que lhe posso dizer sobre isso? Portanto, os bancos, nós em Portugal temos um enquadramento legislativo, digamos, e o próprio Banco de Portugal acompanha isso com atenção, que permite renegociações de créditos às famílias que possam enfrentar situações de maior aperto em determinados momentos, não é? E, portanto, os bancos fazem isso. É cedo ainda para lhe conseguir dar números concretos da forma como os bancos estão a renegociar, a dar apoio às famílias, mas no diálogo que vamos tendo com a banca e nos números que vimos até agora, ainda não encontramos um número que nos preocupa assim muito quanto a incumprimentos ou dificuldades das famílias em cumprirem as obrigações. Mas vamos vendo, de facto, que os bancos vão renegociando também com as famílias, não é? Vão conseguindo, aumentando, por exemplo, alargando os prazos de pagamento, fazendo alguma renegociação de algumas condições para tentar dar um bocadinho mais de margem durante o período de tempo em que as taxas estarão mais altas. E, portanto, isso vai havendo alguma sensibilidade, digamos assim, por parte da banca. Tem essa obrigação também de acompanharem as famílias e de seguirem o crédito que têm. Não é? E o Banco de Portugal está a fazer esse acompanhamento? O Banco de Portugal também acompanha estes dados, não é? Nós temos a CRC, em que nós olhamos para a forma como os bancos vão registando estes créditos e vamos vendo de que forma vai evoluindo, banco a banco, etc., e a natureza dos créditos que estão a ser concedidos. E vamos tendo reuniões regulares com a banca, não é? Para também verificarmos como estão a evoluir. Dizia que, que o incumprimento não era um número que preocupasse. Que dimensão é que estamos a falar? Então vamos lá, nós agora esta semana também publicamos os dados sobre a evolução, enfim, estatísticas assim em larga medida do setor bancário relativos ao primeiro trimestre deste ano. Portanto, ainda não temos os dados completamente fechados relativos ao segundo trimestre. E quando olhamos, por exemplo, para os NPLs, para o crédito mal parado, não é? Os NPLs dos bancos, temos números ainda muito confortáveis, digamos assim. Portanto, aqueles créditos com maior probabilidade não produtivos, rondavam os 3%, 3,1% em 2020, no primeiro trimestre de 2023, face a 3,0% no final do ano de 2022. Portanto, o acréscimo, por enquanto, nessa matéria é muito reduzido. E se olharmos então para estes NPLs líquidos de imparidades, não é? Portanto, tendo em conta já este efeito de precaução por parte dos bancos em relação a eventuais incumprimentos, o nível desses NPLs era de 1,3%, exatamente igual no final do primeiro trimestre ao que foi no final do ano de 2022. Portanto, ainda não um indicador de maior stress nessa matéria. Claro que há aqui depois algumas pequenas diferenças, para quem olhar em detalhe para esses relatórios, entre o desempenho das empresas, que tem sido bastante resiliente nessa matéria, e o das famílias, em que há um acréscimo, já há algum acréscimozinho, há um acréscimo um bocadinho superior no caso das famílias, nas tais famílias mais vulneráveis, por comparação com aquilo que tínhamos nas empresas. Seja como for o número global, não é? Comparando com aquilo que tínhamos, por exemplo, quando olhamos para a banca portuguesa, não é? Nós temos de ir tendo memória e a idade traz-nos isto, não é? Vamos fazendo assim umas comparações, traz-nos a alguns de nós, Leonor, isso. Olhamos, por exemplo, mas apenas há 7 anos atrás, não é? Se olhássemos, comparássemos junho de 2023 com junho de 2016, os tais NPLs,
os empréstimos os créditos não produtivos na banca eram praticamente 17% na banca portuguesa em 2016. E chegamos agora aqui a 2023 e mesmo com este processo inflacionista, mesmo com tudo isto, temos uma banca mais capitalizada, com mais preocupação na atribuição de crédito. Mal seria que isso não tivesse acontecido. Muito diferente, não é? de 17 para 3, não é? Portanto, temos de garantir no Banco de Portugal que o sistema, que o setor bancário consegue ir dando resposta a estas alterações. Ainda sobre essa questão, portanto, aquela resistência inicial que houve por parte da banca em renegociar os créditos à habitação, neste momento, do seu ponto de vista, isso não existe? Eu, para ser sincera, nem sei se houve exatamente essa resistência inicial em renegociar. Acho que terá havido. Os bancos chegaram a dizer às pessoas que ficariam marcadas se pedissem ajuda, se renegociassem. Não, eu acho que o que houve... E obrigar a comprar determinados produtos também para a renegociação, por exemplo, aconteceu isso. Vamos por partes? Vamos por partes. Acho que inicialmente, não é, terá havido alguma dúvida de interpretação até da forma como isto poderia ser feito. E, portanto, os bancos, o próprio Banco de Portugal, quando olhamos para uma nova peça legislativa, aquele Decreto-Lei 80A, que veio no final do ano passado, temos de olhar muito bem para o que lá está escrito e perceber exatamente a que famílias se implica, em que condições, como é que deve ser feito o registro, etc., porque os bancos também têm obrigações de reportarem que tipo de renegociação está a ser feita, porque, de facto, também quando se faz uma renegociação, é porque, de facto, as pessoas não estão a ser capazes de fazer o cumprimento no contrato nas condições iniciais. E, portanto, foi preciso e tem sido preciso fazer-se este diálogo para que se consiga fazer de uma forma pacífica essas renegociações, ficando nós com a noção de quantas é que estão a ser feitas por dificuldades das famílias, algumas apenas por renegociações comerciais, etc. Por outro tipo de motivos que também acontece, não é? Também tivemos uma alteração muito grande este ano, durante o ano de 2023, até ao mês de maio, que são os últimos dados que eu vi, por exemplo, nas amortizações de crédito de empréstimos à habitação. Portanto, tudo isto está a acontecer ao mesmo tempo e nós, quando olhamos para todos os dados do crédito à habitação, temos de saber ir identificando bem o que é que foi renegociado, porquê, o que é que foi uma amortização, o que é que levou, por que motivo é que houve uma alteração da taxa ou do prazo, etc. E essa classificação às vezes pode assustar um bocadinho as famílias que não querem ficar marcadas, mas os próprios bancos também, para verem de que forma é que vão ter de fazer aquela classificação, se isto vai obrigar a que sejam constituídas imparidades ou não, etc. Portanto, é ainda, em termos de séries longas, é ainda cedo para conseguirmos ter os números fechados. Os bancos estão esclarecidos neste momento? Neste momento, sim. Eu creio que sim. Rosário, mas não queria deixar também de lhe dar nota de um outro ponto que mencionou, que tinha a ver com a forma como nós acompanhamos, com os bancos tentarem impingir, era um bocadinho o que me estava aqui a dizer, outros tipos de produtos, etc, etc. Ora bem, o Banco de Portugal também tem uma função, também tem esta área, até uma área de supervisão comportamental, em que vai acompanhando a conduta dos bancos em determinadas, das instituições de crédito, na forma como se relaciona com os seus clientes. Há aqui um elemento também de proteção ao consumidor, digamos assim, que numa determinada área do Banco de Portugal também acompanhamos. Portanto, sempre que há denúncias, ou mesmo sem isso, há atividade inspectiva, há inspeções que vão sendo feitas regularmente e muitíssimo ativas, até por comparação com a generalidade dos outros bancos centrais que eu vou conhecendo, em que se tentam identificar, de facto, situações de abuso de uma determinada situação de poder ou de desconhecimento por parte das pessoas quando a literacia financeira ou económica é um pouco mais limitada, e o Banco de Portugal também tem aí esse papel. Por exemplo, em 2022 e até ao início de 2023, não lhe consigo precisar a data, foram devolvidas às famílias, digamos assim, aos consumidores, 3 milhões de euros na sequência de atividades inspectivas do Banco de Portugal, conduzidas também pelo Banco de Portugal, por denúncias ou na nossa atividade, em que são identificadas às vezes algumas incorreções na forma como estas 110 instituições de crédito se tinham relacionado com as famílias. Às vezes, necessariamente ligado ao crédito à habitação. Não necessariamente ligado ao crédito à habitação, não é? Sim. Muitas vezes incorreção na aplicação de alguma taxa, de alguma comissão, etc. E no crédito à habitação também. Temos essa preocupação também, como é evidente. Relativamente à taxa de esforço, acha que ela devia
ter outro tipo de cálculos? Está bem assim ou não? Isso é mesmo uma área que tem a ver com, enfim, com o nosso departamento, a nossa área de macroprudencial, não é? Que é a forma como o Banco de Portugal é também responsável, é a autoridade macroprudencial em Portugal e, portanto, temos esta responsabilidade de definir algumas regras do jogo para que o setor se mantenha estável e seja capaz de enfrentar eventuais futuras crises e, simultaneamente, garantindo que a banca também vai conseguindo conceder crédito e desempenhar a sua função de aceitar depósitos, conceder crédito à economia, às famílias também. Em 2018 introduzimos a tal recomendação macroprudencial a que a Rosário está a aludir, na qual recomendamos aos bancos e depois acompanhamos muito proximamente se os bancos estão de facto a cumprir a recomendação que é feita pelo Banco de Portugal, recomendamos critérios para acesso a crédito à habitação e a crédito a consumo também. No que diz respeito ao crédito à habitação, aquilo que foi introduzido em 2018, depois temos tido algumas revisões sucessivamente ao longo dos anos, é de facto que a taxa de esforço que é aqui exigida no teste que é feito às famílias, basicamente a família vai ao banco, pede um empréstimo para a habitação e o banco mostra-lhe a taxa de juro que está a vigorar naquele momento, é o Euribor hoje, não é? O spread para cobrir risco de crédito daquela família específica que o banco coloca ali em cima e depois o que é que nós fazemos? E a família ficaria a saber qual é a prestação que paga neste momento, não é? Mas temos também a responsabilidade de dizer às famílias e de garantir que os bancos estão conscientes disso, de que neste momento é esta a prestação que vai pagar, mas que se no futuro as taxas de juros subirem, a situação poderá ser mais difícil. E o que o Banco de Portugal faz é, à taxa verdadeira que está a vigorar no momento no mercado, soma aqui um choque extra de 300 pontos base, que foi assim introduzido em 2018, e vê-se quanto é que isto significa se fosse esta taxa a atual mais 3%, digamos assim, qual é que seria o peso do serviço, dos encargos financeiros todos da família no seu rendimento. E tentamos limitar, garantindo que não se entre em contratos, em empréstimos, que as famílias não se endividem, de forma a que numa situação uma situação mais complicada, venham a ter a maioria do seu rendimento associada a empréstimos, não é? Mas faz a títulos de dívida. Rever essa faz sentido rever. Eu acho que faz sentido revermos a recomendação macroprudencial e temos agora aqui este período do verão e uma melhor capacidade de previsibilidade da evolução futura das taxas de juro e, se calhar, aqueles 300 pontos base poderão vir a ser, não me estou a comprometer a fazer essa redução, porque lá está, temos de ir vendo a evolução da economia. Em olhar novamente. Estamos a comprometer, aliás, posso lhe dizer, sem qualquer dúvida, que regularmente fazemos simulações do impacto de reduzirmos esta taxa, o choque na taxa de esforço e que impacto é que isto teria, que famílias é que poderiam passar a ser abrangidas e também que impacto é que isto teria na sua capacidade futura de facto, serem capazes de não estarem sobreendividadas, não é? Temos de ser socialmente responsáveis. E, portanto, vão olhar em que sentido? Estamos a olhar no sentido de vermos se baixar eventualmente aqui um pouco o choque extra. Porquê? Porque quando em 2018 se considerava mais 3% sobre a taxa de juros, estávamos com taxas de juros muito baixas. Chegámos a ter taxas de juros negativas e, portanto, estávamos a simular no futuro virmos a ter taxas de 3% ou 3 e tal por cento. A verdade é que elas hoje subiram 4% neste último ano. Portanto, quem há um ano obteve um crédito à habitação e fez a choque de mais 3% na altura, viu essa situação materializar-se, realizar-se de facto. E, portanto, agora, a revisão poderá vir a abranger mais famílias, assim, nesse poderá vir a abranger, certamente, se baixarmos de facto o choque, em princípio, não é? Teremos mais famílias que poderão vir a aceder a crédito. A medida macroprudencial tem várias vertentes, várias componentes. É a única para que estão a olhar é a da taxa de esforço ou, por exemplo, o financiamento só a 80%? Há outras que nós vamos olhando para vários elementos. Temos também a outra condição, que é quando se obtém o empréstimo para um número muito alargado. Há sempre alguma possibilidade de exceções. Os bancos têm sempre uma margenzinha, uma percentagem de casos em que podem exceder, em que podem justificar e justificam ao Banco de Portugal porque é que excederam um pouco dentro dos limites que estão estabelecidos na recomendação macroprudencial, porque é que esta família fizemos com uma taxa de esforço de 60% e não 50%, ou porque é que... Isso acontece com frequência? Acontece...
neste último ano, foram mais utilizadas essas possibilidades de exceção, não é? Não foram violadas generalizadamente, não houve cumprimento da recomendação macroprudencial. A outra componente a que a Leonor está a referir-se é a do rácio LTV, a do loan to value. O que é que acontece? A nossa recomendação é de que, quando as pessoas obtêm crédito à habitação, o valor do empréstimo não seja superior, essencialmente não seja superior ao valor do imóvel que estão a adquirir. Pelo contrário, que o empréstimo seja apenas até 80% ou 90% do valor do ativo, não é? Porquê? Por um lado, para que as pessoas tenham também consciência do investimento que estão elas próprias a fazer, não é? Porque cada vez que temos de pôr também algum do nosso próprio dinheiro, sentimos mais a responsabilidade perante o crédito que estamos a obter. Por outro lado, para também trazermos uma maior proteção ao sistema financeiro, que é quem depois financia estes empréstimos, e não estarmos a sobrefinanciar ou a financiar determinados empréstimos para imóveis que depois valem menos do que o empréstimo que foi concedido. É uma forma também de garantirmos aqui alguma proteção ao setor financeiro para, em caso de alguma crise eventual nestes empréstimos à habitação, o portfólio de imóveis que ali estão associados a estes empréstimos tivesse um valor adequado. Isso vai ser alterado? Portanto, não estamos a discutir isso neste momento, certo. Tem sido uma medida com bons resultados. Mas diga-me uma coisa, a questão da eventual revisão da taxa de esforço virá a tempo do aumento de setembro, e volto aqui um bocadinho atrás para tentar perceber esse impacto do aumento de setembro. Ora bem, nós não sabemos o que vai acontecer em setembro. Nós ainda nem sabemos exatamente o que vai acontecer em julho. Temos as nossas estimativas, mas não foi ainda decidido nada, ainda nem os 25 pontos base. Julho, os 25 pontos, já foi anunciado, não é? Pré-anunciado. Mas até ao dia pode ainda haver uma revisão de expectativas quanto a isso, não é? Ou não é? Também nos Estados Unidos também tivemos, não é? A Reserva Federal dos Estados Unidos também pausou as subidas de taxa de juro. E agora talvez venha a fazer uma nova subida, talvez pausa, ou seja, vamos partir do pressuposto que efetivamente isso vai acontecer em setembro, e que em setembro vai haver um aumento e com reflexo em muitos créditos que terminam em setembro, que são anuais, não é? Pronto. Esta recomendação aplica-se a novos créditos. Portanto, os créditos que as pessoas já obtiveram vão seguindo o seu curso com as condições contratuais. Mas na renegociação não se aplica? Não se aplicará? Não. As renegociações têm as suas próprias regras, são uma negociação entre os bancos e as empresas. Portanto, aí a situação é diferente. Não se aplica. Daí também termos de ser cautelosos, não é? Prudentes, faz parte da natureza daquilo que nós fazemos num Banco Central. Também temos de ser prudentes nas revisões que vamos fazendo às medidas todas que vamos introduzindo. Portanto, neste momento, se me disser assim, acha que vão subir, que as taxas de juros vão subir mais 3% num horizontal, eu acho de facto que não, que a probabilidade disso acontecer é ínfima. E, portanto, o tal choque, neste momento, com a informação que temos agora, achamos que é razoável estarmos a considerar para os próximos meses, não lhe vou precisar exatamente quando, fazermos aqui uma revisão da recomendação. É algo que temos dito até com bastante clareza quando temos reuniões com jornalistas no Banco de Portugal, na apresentação dos relatórios, que temos este projeto de virmos a rever, mas de facto, agora sim, apesar de termos a promessa dos tais 25 pontos base da Sra. Lagarde de subida de taxa de juro em julho, a verdade é que também, e que tivemos até agora os tais 4% de acréscimos, 400 pontos base desde julho do ano passado, mas a verdade é que tem havido, o ritmo de subida das taxas de juro tem vindo a desacelerar, não é? Então, tivemos subidas de 75 pontos base, 50 pontos base, 25 pontos base. Portanto, há aqui uma tendência para chegarmos ao tal momento da pausa. Mas essa revisão da taxa de esforço será feita este ano? É essa a minha expectativa, a não ser que surja algo inesperado até lá, mas temos essa vontade. E, efetivamente, do seu ponto de vista, a situação das famílias poderá agravar-se neste último trimestre do ano em função de um eventual aumento de 0,25 pontos percentuais da taxa de juros, ou se isso acontecer ou não? Ora bem, tal como já terei dito há pouco, sempre que sobem taxas de juros para quem tem créditos indexados a essas taxas,
há um custo adicional e, portanto, algumas famílias, sempre que isso acontece, há sempre mais alguma família que se sente mais afetada por essa medida, não é? Também vamos tendo algumas medidas que não são de natureza da política monetária, mas mais no foro da intervenção de política orçamental, etc., que tentam atingir essas famílias mais vulneráveis, de forma a dar-lhes alguma proteção em situações mais extremas. A boa notícia, digamos assim, no meio disto tudo, é que apesar destas subidas de taxa de juros que tivemos até agora, também já há um bocadinho a tal tendência, também se discute quando é que voltarão depois, um dia, a descer estas taxas. Portanto, é aqui um período de aperto especial e aquilo que se pede é a tal resiliência das famílias e das empresas e mantermos atividade económica, não é? O crescimento português previsto para 2023, 2024 e 2025 não vem especialmente do consumo, vem especialmente das nossas previsões de evolução das exportações e do investimento. E, portanto, temos de nos manter aí centrados, garantir também, creio que é importante, para um Banco Central que não tem responsabilidades sobre matérias orçamentais, etc., mas temos muito a noção de que para todo o crédito que é obtido na economia, mesmo quando não é bancário, mesmo quando são as empresas a emitirem obrigações ou a forma como os mercados acionistas reagem, é importante olharmos para o crédito da República, para o rating que é dado a Portugal, para a forma como o país é percepcionado em termos de grau de endividamento. Porque o aumento dos juros também faz aumentar o custo da dívida pública, não é? Exatamente, claro, não é? Há aqui um paralelo, há um paralelo. Em relação, já tenho ouvido também esta crítica que Portugal está um pouco a pagar o facto de ter optado mais por taxas variáveis do que taxas fixas no crédito à habitação. Acha que deveríamos seguir mais esse caminho ou foi uma estratégia comercial que acabou por vingar e teve agora mais consequências? Nem sei se é uma estratégia, para ser sincera, comercial ou cultural, porque encontramos práticas muito diferentes nos vários países europeus. Temos países em que, de facto, o crédito à habitação tende a ter uma maturidade mais curta. Os créditos são obtidos não a ter 30 anos, como muitas vezes acontece em Portugal, mas para maturidades mais curtas, e a uma taxa fixa. E são consigo nessa natureza. Quando isso acontece nesses países, muitas vezes também, quando as pessoas tentam renegociar os seus créditos, mudar de taxa fixa para variável, são penalizadas, porque os bancos têm ali o risco de se garantirem aquela taxa durante um período relativamente longo. Em Portugal, a tradição, digamos assim, é de termos uma esmagadora maioria do crédito à habitação em Portugal, é por períodos mais alargados e a taxa variável, para o bem e para o mal. Cada vez que, enquanto as taxas de juros estiveram muito baixas, não é? Chegámos a taxas negativas, etc., tivemos crédito muito barato, digamos assim, em termos nominais, para as famílias e beneficiámos desse período, não é? Agora que as taxas de juros subiram, não há aí um fator também dos salários? O fator dos salários. Se os salários forem acompanhando, não é? Quem opta por um crédito à habitação... Entre os vários países europeus. Entre os vários países há diferenças. Também vou tentar ir aí. Há diferenças, não é? Portanto, aqui quando as taxas de juros estão muito baixas e nós temos taxas de juros variável, encantados da vida. Não nos podemos esquecer, contudo, que as taxas podem subir, não é? Certo. E a responsabilidade do Banco de Portugal, aquela introdução daquela recomendação, veio salientar mais a importância disso, de que quem obtém um crédito a taxa variável, um empréstimo a taxa variável, tem de ter a noção de que pode vir a ter uma prestação maior e também tem de se sentir responsável por isso. Sim, não é? tem havido também da parte da regulação, sentir dos bancos explicarem melhor isso às pessoas. Onde é que, por exemplo, também há algumas vantagens em termos de taxas de juros variáveis no crédito às famílias, por comparação com aquilo que acontece noutros países. Em Portugal, as medidas de política monetária do Banco Central Europeu, quando o Banco Central Europeu sobe as taxas de juros diretoras, a DFR, a MRO, etc., quando o Banco faz isto tem um impacto nos mercados, nas Euribors, tem um impacto, sente-se. E, portanto, a transmissão da política monetária, as decisões que são tomadas pelo BCE, têm impacto nas decisões, na vida das pessoas. E os comportamentos ajustam-se e o impacto sente-se. Mas esta, do seu ponto de vista, é a forma ajustada ao nosso país? É a forma ajustada àquilo que é o nosso custo de vida? Acho que os nossos bancos também vão apresentando os seus argumentos para alguma dificuldade que possam ter em fazer uma transição. Vai havendo também algum crédito
Não tanto a taxa fixa, mas aquela taxa mista, que para um conjunto de anos inicial temos taxa fixa e depois passa a taxa variável, etc., para que não haja um compromisso por tantos anos naquela taxa única fixa, que muitas vezes é difícil de definir, particularmente em momentos como o atual, em que ainda não sabemos qual é a taxa terminal dos bancos centrais, qual é a taxa neutral que achamos que vai vigorar no maior longo prazo, etc. Portanto, temos de nos ir ajustando às circunstâncias. Neste momento, acho que talvez... Eu sou bastante defensora, pessoalmente, de taxa fixa, não é? Porque gosto de ter bastante previsibilidade nas minhas despesas, naquilo que faço, etc., pessoalmente, mas, por outro lado, também sei ver que se o nível de rendimento das pessoas for mais ou menos acompanhando, se toda a economia for acompanhando mais ou menos a evolução destas taxas, então a taxa variável também pode ser bem acompanhada pelas famílias, desde que haja um cuidado com aqueles casos mais vulneráveis e pessoas que possam entrar num processo de desemprego, etc. Há situações específicas que nós sabemos que afetam muitíssimo a capacidade de cumprimento das famílias e haverá sempre esses casos especiais que devem ser mais acompanhados. É a forma como o nosso sistema bancário tem funcionado e, para estimularmos mais taxa fixa, também temos de ter em atenção que não pode ser só saltitar do regime para o outro para a taxa mais baixa sistematicamente. Eu agora escolho taxa fixa, agora escolho taxa variável, porque é uma taxa baixa, e depois, quando as taxas variáveis sobem, eu mudo não posso voltar para a taxa fixa mais baixa anterior. Ou seja, tem de haver aqui cuidado nestes custos de transição de um sistema para o outro, para que nem as famílias, nem os bancos corram riscos excessivos neste negócio. E em relação ao travão ao crédito, como é conhecida essa medida macroprudencial, haverá aí mais alterações ou não? Ora bem, eu não sabia que era conhecida como o travão ao crédito, fiquei a saber aqui. Talvez seja um travão a crédito mais arriscado, não é? Que venha a trazer problemas ao setor bancário e também às próprias famílias no futuro. Acho que a revisão para a qual estamos a olhar está mais a olhar para não. O que é que acontece com a maturidade máxima dos contratos? De facto, Portugal, com mais uma exceção, Portugal é um dos países com a maior maturidade de crédito à habitação na Europa. Também é um país em que o crédito à habitação é com taxa variável e, portanto, temos de olhar também para o nosso ponto de partida em que as famílias, não é? Portanto, não temos vontade nenhuma de ver pessoas que se endividam para a vida inteira para ter casa, não é? Também não é saudável, particularmente quando nós sabemos que depois, quando as pessoas atingem uma determinada idade e se reformam, etc., há uma tendência para os rendimentos nessa altura se reduzirem e estarmos a chutar os problemas para a frente e não os enfrentarmos durante a nossa vida ativa, talvez também não seja a melhor solução para as famílias. Portanto, não é nossa intenção reduzirmos, estarmos aqui, não. No entanto, vamos também ter de estar a acompanhar o que se passa portanto, estamos conscientes de que devemos estimular um limite na maturidade destes créditos para uma vida financeira mais adequada em termos de finanças pessoais para as nossas famílias. No curto prazo, a nossa preocupação é também olhar, é isso que faremos agora, também para o tipo de renegociações que está a ser feita pelos bancos com as tais famílias que entraram em algumas dificuldades com as novas taxas de juro e vermos em que medida é que houve aqui alteração, extensão de prazos, etc. Mas não é a intenção neste momento vacilarmos na vontade de manter os créditos. Enfim, temos aqui uma tendência a não termos créditos à habitação que vão para lá, em média, dos 30 anos nas várias instituições bancárias. Então, dito isso, não se prevê alterações? Neste momento, não, mas, enfim, está sempre... Nós trabalhamos. Sim, claro. E, portanto, vamos sistematicamente e regularmente olhando para todas as medidas que temos implementadas e revendo e simulando determinados cenários e tentando implementar aquilo que achamos que melhor ajuda a atingirmos a tal estabilidade de preços e atingirmos o target, o alvo de inflação no médio prazo, garantindo uma economia com estabilidade no sistema financeiro e, idealmente, com a projeção de crescimento económico que temos
neste momento. Não é? Olhando precisamente para essa questão, e temos que concluir, mas queria ainda saber de que forma é que estão a acompanhar a retração no mercado imobiliário e se isso, do seu ponto de vista, vai ter efetivamente algum impacto também depois na atividade bancária, não é? Porque também sabemos que o crédito à habitação é core para a banca, não é? Uhum. É verdade. É uma questão que em todo o mundo e na Europa em particular tem sido muito discutida, em particular a desaceleração de preços no imobiliário comercial, até na Europa, não tanto no residencial, tem sido o maior enfoque. No caso português, a nossa banca não está exposta a imobiliário comercial, portanto não é a fonte de financiamento. No que diz respeito a imobiliário residencial, não é? O tal crédito à habitação que estivemos aqui a fazer, sim. Há uma presença, esta é uma componente importante do crédito que as empresas, que os bancos concedem. E esta desaceleração que temos tido aqui nestes últimos meses também vem na sequência de um período particularmente aquecido, digamos assim, que tivemos nos últimos anos. Portanto, 2022 foi um ano com muitas transações de imobiliário com valores recorde, metade dos quais, aliás, creio eu, posso não estar a dizer um valor exato, até sem recurso a crédito no mercado português, não é? No sistema financeiro em Portugal. Portanto, é natural que haja aqui alguma desaceleração, também por algumas famílias que estão retraídas neste momento, ou por dificuldade de cumprir os requisitos do travão, ou também por estarem na expectativa, a verem um bocadinho até onde é que vão estas taxas de juro e à espera até de uma eventual materialização de uma perspectiva de quando é que começarão então a descer para ser esse um momento mais intenções de investimento suspensas. É possível. O ponto mais positivo, a preocupação temos sempre, acompanhamos com muita atenção aquilo que está a passar no mercado imobiliário. No que diz respeito àquilo que o Banco de Portugal acompanha mais diretamente, que é a forma como o sistema bancário poderia ser afetado por uma eventual desvalorização ou enfim, alguma eventual descida nesses valores, etc., do imobiliário, temos alguns mitigantes que são para nós importantes. Por um lado, o perfil das famílias que obtiveram, que têm estes créditos à habitação, que são famílias, na esmagadora maioria de quem tem crédito à habitação, em princípio resilientes a estas subidas da taxa de juros e que, portanto, vão conseguir cumprir com capacidade estes contratos. Por outro lado, a tal outra medida de que falámos aqui há bocadinho, a tal outra componente da recomendação macroprudencial, o LTV, o Loan to Value, enfim, estes empréstimos são obtidos até 80% do valor do ativo, portanto, e até 90%, portanto, em média, o nosso loan to value, para mais de 90% do crédito à habitação, o loan to value é inferior aos 80%. Portanto, mesmo que houvesse aqui há aqui alguma margem que nós seguimos com muita atenção, não é? É importante acompanharmos, mas que neste momento mitiga essa exposição do setor. Fiquei só na dúvida se, do seu ponto de vista, se faria falta ou se poderão vir a fazer falta outras medidas de apoio às famílias, tanto por parte da banca, ou seja, de tomar mais algum tipo de atitude, como por parte do Governo. Ora bem, a banca deverá ser capaz de, autonomamente, ir tomando as suas decisões. O Banco de Portugal vai acompanhando e recomendando aquilo que acha adequado dentro daquilo que é a sua esfera de decisão, não é? Essencialmente, o Governo tomará as suas decisões também e não interferimos de todo, a não ser quando nos é pedido algum parecer especial, etc. Aquilo que nos parece importante é que, em termos orçamentais, o Governo tenha o cuidado de garantir que as famílias portuguesas estão a ser capazes de enfrentar quer o crescimento económico e os novos empregos que estão a ser criados em Portugal, não é? Nós temos mais de 350 mil empregados em Portugal em 2023 do que tínhamos antes da pandemia, em 2019, não é? Nesta última década, temos mais 1 milhão de pessoas a trabalhar em Portugal e o Governo tem de olhar para isto, ver estas tendências e perceber de que forma é que estas pessoas estão a ser remuneradas, estão a ser capazes de enfrentar as subidas de preços e as empresas também têm de ir tomando as suas medidas. Portanto,
é importante para nós que o Governo mantenha alguma disciplina orçamental, diria eu. Ou seja, aliviar a trajetória, não diria aliviar, portanto, há medidas que se calhar já não são necessárias porque foram num determinado momento para uma correção, por exemplo, de valores de 2022 e que possam já não ser necessárias neste momento. Enfim, aquilo que nós achamos é que as contas devem ser bem feitas, os estudos, as análises devem ser feitas de forma cuidadosa para que se atue cirurgicamente onde é mesmo necessário, sem destruir aquele pilar importante para o futuro da forma como a economia portuguesa se pode desenvolver, de garantirmos que o grau de endividamento da economia portuguesa, de facto, voltámos este ano à trajetória da descida do rácio da dívida pública e se daqui a 2 anos já estamos mais perto dos 90%, estamos abaixo dos 100% da dívida sobre o PIB e se assim sucessivamente conseguimos ir gerando capacidade para o país poder vir a ter as condições adequadas de emprego e de desenvolvimento que esta nova geração muito mais qualificada que temos hoje possa de facto contribuir para o aumento da produtividade e um país com uma boa dinâmica económica. Uma última questão. Uma última questão ainda sobre os juros. Referia que a taxa variável faz com que a reação da variação dos juros do BCE seja muito mais rápida, mas depois as pessoas não estão a sentir isso nos juros dos depósitos, o que tem causado alguma revolta. Vê margem para os bancos aumentarem os juros dos depósitos? Já o deviam ter feito? Até onde é que podem ir? Ora bem, eu acho que vejo alguma margem para os bancos terem algum progresso na subida das taxas dos depósitos. Este último mês, aliás, já tivemos olhando para o valor médio da taxa de depósitos, também temos de ver de onde vimos do zero total e até tivemos noutros países da Europa em que, quando as taxas de juros eram negativas, transmitiram taxas de juros negativas aos seus depósitos, coisa que em Portugal nunca aconteceu. E, portanto, esses foram anos em que as margens dos nossos bancos estiveram bem mais comprimidas do que aconteceu noutros países, não é? Agora, quando passamos ao novo cenário de taxas de juros positivas, os bancos portugueses têm sido mais lentos na subida das taxas dos depósitos do que aquilo que encontramos noutros países da Europa. É verdade. Há que reconhecê-lo, por um lado por alguma prudência, porque temos todo um histórico e estes bancos ainda têm também memória daquilo que se passou há uns anos atrás, quando as taxas dos depósitos eram muito apetecíveis, etc., por uma situação de dificuldade. Quando começaram a ver as poupanças a sair para os certificados de aforro, não é? Mas lá está, os bancos portugueses neste momento têm uma situação de liquidez bastante confortável e, portanto, os certificados de aforro também trouxeram taxas de remuneração bastante atrativas para quem teve capacidade de poupança e de aplicação nesses certificados de aforro. Portanto, tivemos alguma saída de depósitos do setor bancário e mais aplicações, ainda mais do que aquilo que saiu dos depósitos do setor bancário, em aplicações em certificados de aforro. Não é só nos primeiros 5 meses deste ano, se tivemos a tal redução superior a 8 mil milhões de euros em depósitos, também tivemos mais de 10 mil milhões de euros em aplicações em certificados de aforro, para além das reduções dos empréstimos à habitação, não é? Mais 3.700 milhões de euros em amortizações de empréstimos à habitação, que também são mais 1.500 milhões de euros do que no ano anterior, ou seja, há aqui uma transferência. Clique, não é? É preciso aqui um bocadinho de clique, porque... Mas neste último mês, por exemplo, subiram quase 25 pontos base, em média, a taxa de juro dos depósitos. E deverá continuar Estou ainda? a sorrir, acho que os bancos deverão fazer o seu caminho, acho que é importante remunerarem os depositantes de forma adequada, não é? As margens, a rendibilidade dos bancos melhorou substancialmente no final de 2022 e agora no início de 2023. Para nós, de certa forma, vemos isto com a satisfação de verificarmos que o setor está mais capitalizado, tem mais liquidez, tem melhores taxas de rendibilidade do ativo, da equity, etc. E está lentamente a fazer aqui algum ajuste nas taxas de remuneração dos depósitos. Portanto, vamos aguardar para que este caminho seja feito com a tranquilidade, para que as pessoas se sintam confortáveis para manter as suas poupanças. Não é? Isso é o essencial.
poderíamos continuar aqui a conversar, mas temos que concluir e, como habitualmente, no final destas conversas costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. Certo. A primeira é Clara Patrícia. É verdade. De onde é que veio isto? Este nome? Ora bem, Clara, porque é um nome que a minha mãe gosta imenso, por ser um nome muito aberto, por não se conseguir dizer claro. E Patrícia porque tem a ver com a pátria e por ser o nome preferido da minha irmã quando era pequenina. E assim foi aquela época, houve aqui uma época, os anos 70, nós nos anos 70 tínhamos 2 nomes, não é? E assim foi, é geracional. Isqueté. Isqueté, fui lá professora 10 anos, foram 10 anos muito bons. Alexandra Reis. Alexandra Reis, uma gestora que passou aqui por um processo complicado, que não sei exatamente o que está a fazer agora, mas que espero que reencontre o seu caminho. Conselho de Finanças Públicas. Conselho de Finanças Públicas, uma entidade cujo trabalho nós acompanhamos com muita atenção. Serviço Nacional de Saúde. Importantíssimo, um pilar do nosso sistema democrático, uma garantia de qualidade de vida e equidade na nossa sociedade. TAP. TAP, uma companhia bastante estratégica para o nosso país. Corrupção. Corrupção, eliminar. Conflito de interesses. Muito importante ter em conta, saber ajuizar de facto o que é um conflito de interesses e saber ser independente. Lei das Ordens Profissionais. Não acompanho. Trauma. Trauma, tentar ultrapassar. Infância. Feliz. Férias. Ótimas. Filhas. Maravilhosas. Sonho. Não tenho assim um sonho que as minhas filhas estejam felizes. Saudade. De quem já partiu. Portugal. Adoro. Clara Raposo, muito obrigada por ter estado aqui Obrigada. com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a vice-governadora do Banco de Portugal em www.rtp.pt. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.